Boa noite, gente querida. Muito boa noite. Que bom estar aqui na companhia de vocês. Conforme a gente tinha prometido, aqui 7:30 da noite, um pouquinho mais, me atrasei, peço desculpa no horário de Brasília. Estou aqui com a minha live, né? Com a minha palestra online sobre a espiritualidade do tempo do advento. Então, nada mais justo que começar agradecendo a sua companhia, você que está aí do outro lado da telinha ou da telona, sei lá, né? Me acompanhando nesta live, alguns que estão acompanhando ao vivo. Muito legal, obrigado por você ter se organizado, né, para poder estar aqui participando ao vivo. Mas eu sei também, porque algumas pessoas me comentaram, que alguns vão ver a live depois, né? Então, aproveitando aí as facilidades das tecnologias que nos permitem nos comunicar em diferentes momentos, em diferentes dias, né? Então, espero que você possa também estar prestigiando. É, então, a nossa live, a nossa palestra, ela continua disponível no meu perfil do Instagram e também do Facebook, tá bom? E eu estou pensando também, logo que terminar a live, disponibilizá-la também ali no YouTube e quem sabe também ali no TikTok, né? Então tem várias pessoas que também me acompanham nessas outras redes sociais, então eu quero que esse conteúdo, essa conversa possa alcançar o maior número possível de amigas e de amigos, né? E de pessoas que, apesar de eu não conhecer pessoalmente, mas também me admiram, admiram o meu trabalho e me acompanham. Aproveito a oportunidade para agradecer desde já. Bom, então, como eu falei na propaganda, né, da divulgação aqui da minha live, estamos aí às vésperas do Natal, né, gente? Hoje, já dia 9 de dezembro, imagina só que rápido, né? Então, em mais algumas semanas, né, nós vamos estar celebrando aí o Natal. E apesar da distância, porque como você sabe, eu me encontro aqui nos Estados Unidos, mas eu não queria deixar passar em branco esse momento tão especial e então quis dar um presente. Então, que você possa acolher essa live, essa palestra como um presente meu para você, tá bom? Não é um presente material, mas é um presente espiritual. E imagino que você tem aí a sua espiritualidade bem desenvolvida, então você valoriza esse tesouro que é a nossa espiritualidade, né? Então, que você possa acolher tudo aquilo que eu for falar como um presente, uma forma de eu me fazer presente na sua vida, já que no dia 24, no dia 25 a gente não vai poder estar juntinho, pertinho, para poder se abraçar, né, como a gente fez em algumas outras oportunidades, mas assim, através das redes sociais, né, de modo virtual, que você possa sentir a minha proximidade, o meu carinho, o meu amor. Tá certo? Muito bem, então, sem mais delongas, já que o nosso tema, o nosso assunto é espiritualidade e nós estamos no tempo do advento, que é um tempo forte, né? De oração, de mística, de encontro com o Senhor. Nada melhor do que a gente começar com um momento de espiritualidade, né? Então vamos silenciar assim o nosso coração, vamos nos colocar na presença de Deus, pedindo as luzes do Espírito Santo para que ele venha, né, em nosso auxílio, venha nos socorrer, venha iluminar a mim que estou falando e a você que está escutando, que possa ser de grande proveito espiritual e que nos ajude no nosso crescimento, né, na nossa fidelidade ao Senhor.
e que esse Espírito Santo possa vir até nós pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a Imaculada Conceição, né? Solenidade que celebramos no dia 8 de dezembro. Então, que a nossa mãe, né, concebida sem a mancha do pecado original, ela que é, né, a arca da aliança, né, digna morada, onde Deus Filho se faz homem para a nossa salvação, que ela possa estar intercedendo por nós. E eu pensava numa música, né, que é muito forte nesse tempo do advento e que provavelmente é tocada e cantada aí na sua comunidade e que ela pode estar assim também iluminando este nosso momento de espiritualidade. E a canção diz assim: das alturas orvalhem os céus, e das nuvens que chova a justiça, que a terra se abra ao amor, e germine o Deus Salvador. De novo, das alturas orvalhem os céus, e das nuvens que chova a justiça, que da terra se abra o amor e germine o Deus Salvador. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então vamos lá. Eu me organizei para estar aqui com vocês até às 9 da noite, né? Então, contando aí 1 hora e meia com os descontos, né? Da nossa apresentação, da introdução, do momento de espiritualidade. Muito bem, então vamos começar com a própria palavra, né? Advento, advento. Então, o advento significa a vinda, aquele que vem, né? Então, nós estamos aguardando alguém, estamos na expectativa da chegada de alguém. Essa é a tônica, né, do tempo do advento, que é um tempo que tem duração de 4 semanas. 4 semanas, são as 4 semanas ali antes do Natal, que é o dia 25 de dezembro, como todos nós já sabemos, né? Mas algo importante da gente pensar é que, na realidade, com o advento, nós estamos iniciando um novo ano litúrgico, né? Então, no nosso calendário civil, um novo ano começa dia 1º de janeiro, não é isso? Inclusive, nós vamos celebrar o Réveillon, 1º de janeiro, ano novo. Mas, liturgicamente falando, o ano não começa no dia 1º de janeiro. Liturgicamente falando, o ano começa ali no primeiro domingo do Advento, né? Então, nós estamos num novo ano litúrgico, né? E queremos começar, assim, esse novo ano litúrgico com muito entusiasmo, né? Vivenciando ele com muita devoção e não passar, assim, desapercebido, como se tanto fez, tanto faz. Não, de jeito nenhum, né? Que esse advento seja, assim, uma oportunidade que Deus está nos dando para sermos melhores pessoas individualmente, melhores famílias também, e por que não dizer uma melhor igreja, uma melhor comunidade, uma melhor sociedade, um mundo melhor, né? Então, não desperdice este tempo do advento. Pelo contrário, tome posse dele, seja dona, seja dono dele, vivencie-o com muita devoção, com muita fé, tá certo? Quem trabalha com liturgia tem uma pequena formação sobre o tempo do advento, né? Até porque muitas coisas são modificadas dentro da igreja, a começar, por exemplo, pela cor litúrgica, né? Nós estávamos lá no finalzinho do ano litúrgico com a cor verde
e na solenidade com a cor branca. E agora, no tempo do advento, nós temos a cor roxa, que não é uma cor festiva, né? A cor festiva é o branco que é festivo, né? O roxo, como você sabe, é uma cor penitencial, é uma cor que nos faz pensar ali na conversão, né, na reconciliação com Deus. Quando a gente fala da cor roxa, vem na nossa mente o tempo da quaresma, isso mesmo, né? E também é a cor litúrgica da estola que o padre usa quando está atendendo confissões, né? Lá no confessionário, a estola é de cor roxa. Então, isso é para você ver como de fato é um tempo muito propício para a conversão, para a penitência, para a mudança de vida. E não é só a cor litúrgica que muda, a gente fica sem flores também, né? Você gosta de flores? Eu também gosto muito de flores. A flor dá vida, né? A flor com as suas cores, com o seu perfume, dá vida, alegria. Pois é, essa vida, essa alegria, esse entusiasmo, nós guardamos lá para a festa do nascimento de Jesus no dia do Natal. Então, até chegar nesse dia, a nossa cor litúrgica é a roxa e nós não temos flores. Não temos flores, né? Então, podemos enfeitar ali com alguns arranjos verdes, que são a cor da esperança e tal, mas nada de flores, né? Outra ausência significativa no tempo do advento é o hino de louvor, né? Muita gente gosta do hino de louvor. Eu gosto muito do hino de louvor porque ele expressa essa alegria, né? A alegria do Cristo que está entre nós, a alegria da nossa salvação, um louvor realmente ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, né? Mas nós também nos privamos de cantar o glória, o hino de louvor no tempo do advento. Isso nos faz lembrar lá o tempo da quaresma, né? Nossa preparação para a Páscoa. Nós também não temos hino de louvor. Então, essas coisas são faladas ali na preparação para quem trabalha com liturgia. Quando eu falo quem trabalha com liturgia, eu penso os ministros da Eucaristia, os ministros da palavra, os coroinhas, os cerimoniários, o pessoal da acolhida, então, os músicos, né? Os músicos, então, esses nossos agentes de pastoral, eles têm ali uma formação sobre o tempo do advento. Mas vamos combinar, né? Geralmente a formação ela é mais específica, assim, mais para dizer o que faz, o que não faz, o que pode e o que não pode. Mas às vezes falta um pouco mais dessa mística, sabe? Esse rezar o tempo do advento, que é muito importante, né? Faz parte da nossa mística, da nossa espiritualidade cristã. Então, às vezes a formação que é dada a nós é somente aquela ali na parte da Santa Missa, no momento da homilia. Então, basicamente, essa é a formação que a grande maioria dos católicos, dos fiéis tem. Né? Aquela que é dada no momento da homilia do padre. Mas hoje eu quero oferecer a você, numa forma de presente, um pouco mais de conteúdo. Vamos dar sustância, né? Vamos dar sustância aí na sua espiritualidade para que você possa vivenciar bem esse tempo litúrgico tão importante. Nós temos dois tempos litúrgicos muito importantes, né? Que guiam aí o nosso ano litúrgico. Uma delas, claro, é o Natal. Nós estamos justamente falando sobre ele neste tempo do Advento, né? Então, celebrando aí a encarnação, estamos celebrando o nascimento de Deus Filho, né? Em Jesus, nosso Salvador, o Messias prometido. Então, essa é uma festa. E a outra é justamente a Páscoa, né? Quer dizer, o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então, nós não chegamos a essas duas festas de qualquer jeito. Nós temos toda uma preparação, um caminho espiritual a ser percorrido.
E então, como estamos aí às vésperas praticamente do Natal, nós não queremos chegar nessa data de qualquer jeito. Queremos aproveitar ao máximo esse tempo litúrgico para colher frutos de vida nova para a nossa caminhada, para a nossa fé. Amém? Muito bem. Então, eu dizia a você o sentido da palavra advento, né? Quer dizer, a expectativa da chegada de alguém importante e, claro, esse alguém importante que está para chegar é Jesus Cristo. Jesus Cristo que vem, o Cristo que vem, né? Ele vem até nós, vem ao nosso encontro. E claro, a primeira coisa que nós pensamos, justamente pela proximidade do Natal, é já logo pensar na primeira vinda de Cristo, né? A sua vinda humilde, nascendo ali em Belém, né? Ali com Maria, com José. Então, essa é a primeira coisa que vem à nossa mente, que vem ao nosso coração. Presépio, né? Árvore de Natal, primeira coisa que vem na nossa cabeça, estrela, luzes, tudo isso vem na nossa cabeça quando a gente fala aí do Cristo que vem. Pois é, nós vamos vivenciar este momento, mas não agora, não no começo do tempo do advento. Porque o tempo do advento, ele tem duas partes. E na primeira parte, que é a mais comprida, que tem duração de 3 semanas, a outra só tem duração de uma semana, a primeira parte não é sobre o Cristo que vem ali na humildade, né, que nasce de Maria ali junto com José. Não, não. Não é essa vinda. Ou seja, não é a primeira vinda, mas a segunda vinda. A segunda vinda gloriosa de Cristo, né? Quando o Cristo vier sobre as nuvens do céu, revestido de poder, de glória, de majestade, para nos trazer a salvação, para julgar vivos e mortos e nos levar para os céus, para os céus. Então, nós estamos nessa expectativa do Cristo que vem. Desejamos que ele venha. Por isso, uma palavra forte nesse tempo do advento é justamente o Maranatá. Maranatá, que é uma expressão, né, aramaica presente ali no livro do Apocalipse, que fala isso, né, o desejo da comunidade. Quer dizer, o Espírito e a igreja oram dizendo: Vem, vem, Senhor Jesus, vem, não tardes, vem logo, vem depressa, vem que te esperamos, não tardes. Então, essa é a nossa grande mística no começo do tempo do advento. Como eu disse para você, durante 3 semanas, né? Durante 3 semanas nós estamos aí nessa expectativa. E claro, ao mesmo tempo que desejamos ardentemente que Jesus venha, temos consciência dos nossos pecados. Não sei você, eu tenho consciência dos meus pecados, das minhas limitações, dos meus defeitos, dos meus erros, das vezes que eu ofendo a Deus, às vezes eu ofendo as pessoas ao meu redor, das vezes que eu não sou fiel a Deus. Então, claro, isso me preocupa e deveria preocupar você também, todos nós. Quer dizer, o Cristo vem. É verdade que ele tem demorado, né? Já passaram mais de 2000 anos desde que ele fez a promessa e ele ainda não veio. Então, às vezes a gente pode cochilar na fé, a gente pode se esquecer e de repente se esbaldar aí em festas com comilança, bebidas, né, vaidades, consumismo, e aí a gente perde o foco e de repente o Cristo pode chegar e nós estarmos distraídos, sonolentos, e isso não pode acontecer conosco de jeito nenhum. Precisamos estar
preparados, precisamos perseverar, precisamos ser constantes, constantes na oração, constantes na vida nova que o Senhor deseja nos dar. Então, aí vem a espiritualidade do tempo do advento, a penitência, a conversão. É urgente que nós nos convertamos. Não podemos perder tempo, não podemos insistir no pecado, naquilo que não dá frutos de vida, naquilo que nos machuca, que nos mata, a nós e as pessoas ao nosso redor. Então, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Precisamos colocar a nossa vida no eixo. Colocar a nossa vida no eixo. E é interessante que o tempo do advento está bem no último mês do ano, né? Bem no mês de dezembro. Então temos aí 12 meses. Então, no último mês do ano, a gente tem o tempo do advento e é uma grande oportunidade da gente fazer um balanço, sabe? Fazer um bom exame de consciência para a gente poder sinceramente se arrepender e pedir perdão a Deus. E às vezes não só a Deus, né? Pedir perdão a outras pessoas também. E não só pedir perdão, mas também dar perdão, porque às vezes nós somos rancorosos, às vezes nós somos cheio de dificuldade de perdoar, né? Então é muito importante que a gente faça aí esse balanço, sabe? Para perceber o que que foi positivo, o que que foi negativo, o que que deu certo, o que que deu errado. E já que nós somos pessoas inteligentes, uma pessoa inteligente não insiste no que está errado, né? Quer dizer, dá um basta naquilo que está errado e procura, com a ajuda da graça de Deus, fazer o que é certo, o que é correto, né? Então, é muito importante que a gente prepare a casa do nosso coração para a vinda de Cristo. É interessante essa ideia de preparar a casa, porque também no final do ano, geralmente nós recebemos visitas, né? Na nossa casa, na nossa família. Não sei se acontece isso com você. Bom, às vezes, algumas vezes, a gente recebe a visita e outras vezes a gente é a visita para outros, né? E então, nessa época, a gente procura dar um grau, por assim dizer, né? Arrumar, deixar tudo em ordem, tudo bonito. É a fase de pintar as paredes, né? É a fase de arrumar as coisas, colocar uma toalha nova, né? Sei lá, enfeitar. É um momento importante, fazer uma faxina, né? Não só aquela limpezinha que a gente faz assim, né? Toda semana, mas realmente tirar os móveis do lugar, tirar a teia de aranha, essas coisas todas, né? Para deixar realmente tudo bonito, tudo em ordem. E que gostoso é quando a gente chega num lugar e tá tudo arrumadinho, aquele cheirinho de casa limpa, não é gostoso? Fala sério, é gostoso, né? Pois é. Então, a gente precisa fazer isso também para esse Cristo que vem até nós, sabe? Então, não é apenas uma preparação exterior, externa, mas é o nosso interior que está bagunçado, que está sujo, que precisa ser limpo, que precisa ser organizado, sabe? Por isso que é importante fazer um bom exame de consciência e pedir perdão, e o perdão sacramental mesmo, sabe? Eu estou falando aqui do sacramento da reconciliação. Eu sei que a Mãe Igreja nos ensina, né, que nós devemos nos confessar pelo menos uma vez no ano em preparação para a Páscoa, né? E sei que o Natal não é a Páscoa, né? Então, quer dizer, supostamente, se a gente já confessou para a Páscoa, não teria mais necessidade. Mas nós que moramos próximos da igreja, que temos a oportunidade de ter sacerdotes à nossa disposição, a gente deveria aproveitar esse tempo também do advento para fazer uma boa confissão, sabe? Se reconciliar mesmo com Deus, ali diante do ministro ordenado, chorar as nossas misérias, as nossas faltas e sinceramente arrependidos, receber o perdão sacramental de Deus, né?
Então, vale muito a pena, vale muito a pena. Organize aí a sua agenda para você não chegar no Natal sem ter recebido o sacramento da reconciliação. Existem aí os horários normais de atendimento dos padres, né? Você deve se informar aí na sua paróquia para saber. Mas geralmente também nessa época do ano, os padres se organizam para fazer mutirão de confissão, né? Então eles se reúnem numa paróquia, vários padres, e ali tem oportunidade de atender muitas pessoas, né? Porque às vezes as pessoas até querem se confessar, mas o horário não ajuda, né? Porque trabalham de manhã, de tarde, e geralmente as confissões que os padres oferecem é de manhã e de tarde durante a semana, já que no final de semana eles estão ocupados rezando missas, né, presidindo outros sacramentos e reuniões. Então, aproveite este tempo. Faça esse compromisso com você, né, de colocar em ordem aí a sua casa, o seu coração, para que esse Cristo que vem e que nós dizemos, né, Maranatá, vem Senhor Jesus, ele possa encontrar você sinceramente comprometido, comprometida com a vida nova, com uma vida santa aos olhos de Deus. Tá certo? Bem, então essa é um pouco aí a nossa espiritualidade dessas primeiras 3 semanas. E nessas semanas nós temos na liturgia da palavra alguns personagens importantes. Um dele é o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele é considerado o profeta da esperança. E nós vamos ver muitas leituras, tanto no fim de semana quanto durante a semana, tiradas da profecia de Isaías. Não só dele, tem outros também, mas o Isaías de um modo especial, de um modo particular. Então, ele foi o responsável por alimentar a esperança do seu povo, porque o povo, na época em que o Isaías viveu, passou por muitas provações, muitas dificuldades. O povo foi muito humilhado, né? Teve que sair do seu país e depois teve que retornar e encontrou o país todo destruído, o seu templo destruído. Quer dizer, foi um momento muito difícil da história do povo. E Deus se valeu do Isaías para fortalecer a esperança do seu povo, para dizer ao povo: estão escutando o sino? Não sei se dá para escutar muito bem, né? Mas aqui na nossa paróquia nós temos a torre do sino e todos os dias tocam o sino 3 vezes, né? Às 7 da manhã, ao meio-dia e às 6 da tarde. Então você pode estar dizendo, mas não são 6 horas, não são 6 horas aí no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos são 6 horas, né? Tem essas 2 horas de diferença. Então por isso que você está escutando o sino. Bonito, né? Eu gosto, é uma tradição bonita. Nos faz lembrar de Deus, né? E voltar o nosso coração para Deus aí no encerramento do dia. Bom, então eu falava de Isaías. O Isaías, ele foi consolar o povo que tinha sofrido tanto. E o Isaías, ele traz essa notícia de que o tempo de luto, o tempo de choro, o tempo de dor está acabando, porque Deus está vindo para visitar o seu povo, para resgatar o seu povo, para fazer a justiça ao seu povo e começar um tempo novo. No caso, ele está falando do Messias, né? O Messias prometido. Então, o Messias vem e ele é o príncipe da paz. Ele vem para colocar todas as coisas no seu lugar. Ele vem para fazer a justiça de Deus, né? Vem para enxugar toda lágrima. Então, o profeta Isaías, ele é muito especial e a liturgia, na primeira parte do Advento, se utiliza de muitos textos da profecia de Isaías. E como eu disse, não só o Isaías, porque nós temos outros profetas que também vão um pouco nessa linha. Então, esses textos carregados de esperança são aqueles que nos alimentam neste tempo litúrgico
do advento. Então, o tempo do advento não é o tempo do terror, não é o tempo do medo, de colocar medo nas pessoas. O nosso Deus não quer que nós tenhamos medo dele, né? O nosso Deus não é o bicho-papão. Às vezes tem algumas pessoas que falam de Deus, que falam de Jesus, né? É como o mal que vem, que fica anotando tudo no caderninho e que depois vai esfregar praticamente na nossa cara os nossos defeitos, os nossos pecados, para logo nos condenar, né? Não, o nosso Deus é amor, o nosso Deus é misericórdia, ele quer a nossa conversão. Né? Se nós nos convertemos, ele mesmo vem ao nosso encontro, né? Melhor exemplo é a parábola do filho pródigo, né? Quanta coisa que aquele moço aprontou, né? Como ele aprontou, parece a gente, né? Parece a gente. Aprontou tanto, chegou lá com o rabinho entre as pernas, por assim dizer, né? Todo humilhado, todo esfarrapado, né? E como o pai o tratou bem, lhe deu um abraço, lhe deu um beijo, lhe colocou roupa nova, anel nos dedos, sandálias nos pés e ainda por cima preparou um banquete, uma festa, né? Pois bem, esse é o Deus que nós esperamos, né? É o Deus que nós aguardamos. Então, nada de terror. O tempo do advento é um tempo de esperança. É um tempo onde a gente volta para esse Deus, a gente redescobre a alegria da nossa fé, a nossa confiança no Senhor, né? Por isso a gente também tem textos de evangelho que fala isso, né? O Senhor vem e a gente deve levantar a cabeça, não deve ficar com medo, prostrado, né? Nós devemos ficar de pé com confiança. É o dia da nossa libertação. Nossos olhos vão contemplar a Deus. Olha que bonito, né? Então, tudo isso a gente vivencia no tempo do advento, nessas primeiras 3 semanas. Primeiras 3 semanas. Antes de falar da segunda parte do advento, eu queria comentar também que no advento nós temos aquela prática bonita da novena de Natal, né? A novena de Natal. Então, o advento, por ser um tempo de conversão, um tempo de maior intimidade com Deus, é muito importante que a gente se organize, sabe, como família, para e também entre os vizinhos para rezar a novena de Natal. Então é muito importante, é uma oportunidade que a gente tem de fortalecer a nossa espiritualidade e de fato nos preparar, nos colocar a caminho e poder nos encontrar com as pessoas. Infelizmente, a gente vive numa sociedade cada vez mais individualizada, cada um no seu quadrado, cada um no seu mundinho. As pessoas já não se encontram, já não se olham nos olhos, nem se cumprimentam. E isso é horrível. Nós precisamos voltar a sermos mais humanos. E às vezes as pessoas passam tanto tempo nas redes sociais, né? Com fotos, com vídeos, com mensagens, com não sei o quê, mas no mundo real tem dificuldade de se encontrar, de conversar, de partilhar a vida. Então é muito importante que o tempo do Advento venha acompanhado da novena de Natal. Né? Então é importante a gente se preparar. Ali a gente tem a oportunidade de meditar, a gente tem a oportunidade de ler a palavra de Deus. Nós temos também os gestos concretos de solidariedade. Então é muito bonito. Não deixe de fazer, de rezar a novena de Natal. Né? De preferência com a sua família, com os seus vizinhos. Isso também tem uma perspectiva missionária, não é mesmo? Então, a gente ir ao encontro das pessoas, quem sabe priorizar ali nas visitas quem realmente precisa, né? Podemos pensar, sei lá, numa família nova que acabou de mudar, ou então pessoas idosas, pessoas doentes,
né? Uma mulher grávida, né? Já que estamos aí no tempo do Advento, também nas vésperas do Natal. Então, de repente, alguém que era da comunidade e que se afastou, né? Então, uma oportunidade de reconstruir laços, reconectar as pessoas. Então, é muito importante, é muito bonito e aproveitar, porque nesse tempo de fim de ano, as pessoas costumam estar assim mais mais abertas, sabe? Mais sensíveis é, a gestos de solidariedade, de amor, né? Mais dispostas a, sei lá, a se reconciliarem. De fato, o tempo do Advento é um tempo muito especial, né? O final do ano, ele se caracteriza logo, né, por essa dinâmica. Então, não vamos desperdiçar este tempo, né? Então, pensa com carinho em quem são as famílias, né, as 9 famílias que serão visitadas aí nas novenas, né? E também tem logo depois, quando termina a novena, o momento da partilha, o estar juntos, conversar, rir, conhecer melhor as pessoas, tudo é muito bonito. E tem um gesto concreto também, né? Geralmente solidariedade com as pessoas que estão passando necessidade. E aí a gente se lembra, né, que o Jesus que virá no final dos tempos, ele já vem a nós nos tempos de hoje, né? Jesus vem a nós na pessoa do pobre, na pessoa do necessitado. Ele que disse, né? Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava doente, me visitaste, né? E quando perguntaram, quando foi que fizemos isso a ti, Senhor? E aí ele responde, né? Todas as vezes que fizeram ao menor dos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Então é importante que nesse tempo do advento, ali rezando também a novena de Natal, nós tenhamos gestos concretos, para a gente não ficar assim no mundo das nuvens, né? No mundo da lua, uma fé sem obras. A fé se demonstra através das obras. Então, mesmo que seja pouquinho, mesmo que a gente não tenha muito, né, para oferecer, né, mas o pouco com Deus é muito e o muito sem Deus é nada, né? Mas se cada um fizer a sua parte, cada um colocar ali os seus 5 pães e 2 peixinhos, o milagre da multiplicação acontece e, pelo menos no final do ano, as famílias mais necessitadas vão sentir a nossa proximidade através da nossa solidariedade, da nossa partilha, tá bom? Então, aí há diversas possibilidades, né? Desde alimentos, né, para famílias necessitadas, às vezes também algum gesto concreto é montar uma, como é que fala? Montar, é, preparar ali para mulher grávida um enxoval, né? Montar um enxoval para a mulher grávida com poucos recursos, né? Que não tem condições financeiras, contribuir, né? É, ou mesmo, sei lá, preparar um almoço, um jantar para os mais pobres, né? Roupas ou mesmo brinquedos para as crianças, panetone para poder levar para os nossos idosos, para as pessoas doentes, sei lá, são muitas as possibilidades que existem, né? Muitos grupos que às vezes se organizam para apadrinhar crianças carentes, dar a elas uma roupinha, quem sabe um brinquedo, né? É, lembrando ali um pouco a figura dos reis magos, né? Os magos do Oriente que foram visitar o menino Jesus e que levaram presentes para dar, né? Então é muito importante que nesse tempo haja também essa mística da espiritualidade, que a gente não reduza, né, a nossa vivência apenas ao nível pessoal, familiar e comunitário, mas que tenha uma ação social, uma ação social. E de repente não tem que ser nem somente nós. A gente pode conhecer outras pessoas, outras entidades, né?
como por exemplo comerciantes, empresários, que às vezes costumam também ter esses gestos de solidariedade. E eles estão à procura de grupos sérios que se organizam para poder fazer algo bem bonito, né? Então, que você possa vivenciar muito fortemente esse tempo todo do Advento, especialmente essas 3 primeiras semanas aí, acolhendo aquele Cristo que virá também no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que bate na nossa porta, que nos pede um trocado e que a gente vê que realmente passa a necessidade, né? E que a gente veja também que às vezes tem pessoas que só conseguem ver as suas próprias necessidades. Mas se a gente olhar as necessidades dos outros, a gente vai ver que as nossas são tão pequenininhas, que às vezes a gente chora de barriga cheia, né? Que existem pessoas que de fato precisam muito mais do que nós. Bem, vamos então para a segunda parte do tempo do Advento, né? Que é uma semana, a semana antes do Natal, né? Então o Natal é no dia 25, uma semana antes, no dia 17 de dezembro. Então, no dia 17 de dezembro começa a segunda parte do tempo do Advento, que é então a nossa preparação imediata para o nascimento do Senhor Jesus, né? Olha, eu ia falar, mas eu estava me esquecendo. É tanta coisa para falar. Eu vou fazer uma pausa aqui, tá bom? Porque não posso deixar de falar dele. Eu já falei de Isaías e o outro personagem muito importante é João Batista, gente. Como é que eu ia deixar de falar de João Batista? Que é justamente o nome do meu pai, né? João Batista. Tem um irmão também chamado João Batista Júnior, né? Então não posso esquecer de falar de João Batista, gente, porque o João Batista, ele é aquele que veio na frente para preparar o caminho do Senhor, ele é o precursor, né? Então João Batista é a voz que clama no deserto. Geralmente a fala de João Batista trazendo a mensagem do profeta Isaías, né? Mas ele não fica apenas repetindo Isaías, ele tem uma postura realmente na sua vida simples, né? E também na sua confiança em Deus. João Batista, ele é um sinal contundente da chegada de Cristo, né? E ele vem convidando as pessoas à conversão, à vida nova, às vezes com palavras duras, né? João Batista, ele era duro. Engraçado que às vezes algumas pessoas falam que Jesus é duro, as palavras dele são duras. É porque não ouviram João Batista. Esse sim era bem radical, né? Bem radical. Então, e é importante a radicalidade dele para ver se a gente se emenda, sabe? Ele vem falando, né, que é preciso preparar o caminho do Senhor, nada de caminhos tortos, nada de montanhas e vales, tudo tem que ser aplainado, né? Então, é muito importante que nós ouçamos este apelo de conversão e nos convertamos. Mas também, cada um de nós precisa ser João Batista. Como assim, padre? Não entendi. Vou explicar para você. Nós também devemos ser precursores. Você e eu também temos que preparar o caminho do Senhor. E como? Também fazendo como João Batista. Precisamos chamar as pessoas à conversão. Você tem que chamar o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, os seus amigos à conversão. Não é simplesmente, não, eu me converto e os outros que cada um procure o seu próprio caminho. Não, negativo. Precisamos estar comprometidos e fazer chegar a todos os ouvidos e corações o apelo à conversão. Fazer o que fez João Batista, né? Então, eu sei que às vezes tem algumas esposas, alguns maridos, alguns pais, alguns irmãos que já desistiram dos membros da sua família. Não, não, desisto, já tentei várias vezes, sabe? Fazem chacota de mim, brincam, tiram sarro de mim, então eu não vou mais convidar.
e eu vou procurar minha salvação sozinho. Não, 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 não. Não pense assim, não pense assim, né? É momento de convidar todos à vida nova. Eu sei que às vezes o santo de casa não faz milagre, né? O santo de casa não faz milagre. Às vezes é mais fácil as pessoas ouvirem um estranho do que escutarem o próprio familiar. Mas a gente não pode desistir nunca da nossa família, nunca. Por isso, o Natal também é uma festa familiar. Não é só uma festa de comunidade, é uma festa de família. Então é importante que a gente reintroduza Jesus no nosso lar, na nossa casa, sabe? A fé não é para ser vivida apenas de modo privado, de modo particular, discreto. Não, a fé tem que ser vivida ali, na comunidade, esposa e marido juntinhos, né? Pais e filhos juntinhos, os irmãos juntos. Que importante é isso, né? E mais nesse tempo maluco que nós vivemos, né? Cada um com seu celular na mão, né? Cada um no seu mundinho, com as suas próprias coisas. Não, precisamos recuperar esta conexão familiar. E também, claro, a conversão social. Precisamos convocar toda a sociedade para mudanças estruturais, né? Quer dizer, uma mudança de vida, sermos melhores pessoas, mais solidários, mais pacíficos, mais interessados pelos nossos problemas e também pela solução dos nossos problemas. Então, perceba quão importante é a figura de João Batista, né? E que nós possamos ouvir o João Batista e sermos no lugar onde Deus nos colocou, assim como João Batista, sermos também anunciadores de um mundo novo, convocando todos à conversão, à vida nova. Tá certo? Você vê? Não podia ter deixado de falar do João Batista, né? Não podia ter deixado. Vamos lá, voltando então. Desculpa aí essa bagunça que eu fiz, né? Nós vamos voltar então para o dia 17 de dezembro, que é então a semana anterior ao Natal, e que aí sim é a nossa preparação imediata para o Natal. Então ali a gente vivencia, recorda com muita ternura. Eu amo essa semana anterior ao Natal. Ela é muito cheia de delicadeza, de boas recordações, que é então quando a gente vê, né, o anjo Gabriel falando com Maria, Maria visitando Isabel, o anjo falando com José, o sim de Maria, o sim de José, o nascimento de João Batista, né, quer dizer, aquela maravilha, e ali Maria, né, a barriga crescendo, né, o menino Jesus cada vez mais crescendo dentro do ventre de Maria, e então ali as dores do parto, e a gente vai vivenciando, acompanhando isso de uma forma tão bonita, né? Até ali o recenseamento, quando então José vai com Maria para Belém, e ali se completam os dias de Maria para que ela dê à luz, né, Jesus. Então é muito bonito, são como os mistérios gozosos, né, do Santo Rosário. Então é muito bonito, é um momento maravilhoso. E é um momento do presépio. Aí entra o presépio, né? Aí entra o presépio. Então, ali a gente vai recordar, né? Então, as figuras do presépio. Então, primeiro é Maria e José, depois é quando Maria e José dá a luz, então coloca-se ali o anjo, né? Com a estrela de Belém, e ali depois se colocam os pastores com as suas ovelhinhas, e depois chegam os reis magos mais lá na frente, né, no dia 6 de janeiro, né, levando ali os seus presentes, ouro, incenso e mirra, né, para adorar o rei que acaba de nascer, e ali com os seus camelos e dromedários. Então ali é todo o presépio, toda a espiritualidade do presépio. E é interessante, esses dias eu escrevi um texto, eu acho que eu mandei para você esse texto, né? Se você não recebeu, você pode estar pedindo para mim e eu te encaminho. Que eu falava sobre o presépio,
Então, às vezes, tem gente que já prepara o presépio lá em outubro, praticamente, né? Lá em outubro vai preparar o presépio. Não, o presépio é um recurso didático, né? Um recurso pedagógico para a gente ir se preparando aos poucos para a vivência. E é interessante porque às vezes algumas pessoas preparam o presépio e depois esquecem do presépio lá, né? Tem uns que esquecem do presépio até no dia 25 de dezembro. Então você vê, é uma coisa que às vezes acaba ficando sem sentido. E não, a gente precisa rezar. O presépio é uma oração, é uma espiritualidade, é uma mística, né? Então não vamos esvaziar. A gente tem que tomar cuidado para não acontecer o que acontece nos comércios, né? Então a gente vê todos os comércios aí cheios de presépio, de Papai Noel, de não sei o quê, mas sem sentido, né? Um símbolo muitas vezes vazio, vazio. Bem típico da nossa sociedade de hoje, né? Bem típico. Então, que a gente não permita que isso aconteça, sabe? Que a gente não permita que a gente possa recuperar o sentido profundo do presépio. E é interessante que o Papa Francisco escreveu sobre o presépio, né? Acho que tem uns 2 ou 3 anos ele escreveu um texto curtinho. Se você procurar na internet, pode ser que você encontre. Apesar de curtinho, muito bonito, muito denso, como tudo que o Papa Francisco faz, né? Muito bonito, muito cheio de espiritualidade. E é bacana que ele faça isso, porque o nome dele é Francisco, né? Papa Francisco, e é em homenagem a São Francisco de Assis, que foi quem inventou o presépio, né? Então, o Papa, né, claro, assessorado ali por pessoas muito capazes, ele então faz toda essa ele reconta essa história, as origens do presépio. Então é muito importante que a gente faça, não porque é uma modinha, né? Não porque o presépio é uma modinha, mas não. Montar o presépio de maneira consciente e que seja uma expressão da nossa espiritualidade, né? E, bem, então a gente também precisa se preparar para o Natal, né? E quando a gente fala de Natal, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a ceia, né? A ceia de Natal ali, meia-noite, né? Quando chega meia-noite, então, a ceia do Natal, reunindo família, amigos e tal, né? O que que vai comer? O que que vai beber? O que que nós vamos vestir, que roupa que eu vou usar, né? E aí, claro, tem que ir lá comprar roupa, comprar as comidas, preparar as bebidas. Então, claro que tudo isso é muito importante, faz parte da nossa condição, né, de seres humanos, o festejar, o celebrar, com comida, com bebida, com roupa, com música. Tudo isso é muito bonito. Mas é importante que a gente faça também com o espírito cristão, sabe? Com o espírito de mulher e de homem de fé. Para que a gente não faça o Natal como os pagãos, né? Quando eu me refiro aos pagãos, as pessoas que não têm fé, né? A um ateu, ou sei lá, que tem uma fé diferente da nossa. Não, nós somos cristãos. E este momento tem que ser vivido de forma cristã também, sabe? Com piedade, com devoção, né? Porque afinal de contas a festa não é nossa. A festa é de Jesus, sim ou não? A festa é de Jesus. Nós somos convidados, convidados na festa. Então, quem tem que aparecer na festa é Jesus. Então é bom a gente não confundir, sabe, o Natal com o Ano Novo. O Ano Novo realmente é festa, é bagunça, é diversão, né? O Ano Novo. Mas o Natal não. O Natal tem alegria também. Mas não é como é que fala? Uma alegria vazia. Não é uma bobeira. Não, é uma alegria com sentido. É uma alegria espiritual. Uma alegria que vem de Deus. Que não é fruto de bebedeira, sabe? É uma alegria de se sentir amado e de saber que Deus
cumpriu a sua promessa e se fez homem para a nossa salvação. Isso não é maravilhoso? Essa já é a causa da nossa alegria, né? E com isso eu não estou querendo dizer que não tem que preparar comida, bebida, que tem que estar bonito. Mas era aquilo que eu dizia anteriormente. O exterior tem que revelar o interior. De que adianta eu estar com roupa bonita, estar elegante, estreando roupa nova, se no meu interior eu ainda estou cheio de pecados, de rancores, de mágoas, de ressentimento, não estou falando com ninguém, se sou uma pessoa egoísta, né? Então não serve de nada, né? Então, que a nossa noite de Natal, o nosso exterior seja mais bem um reflexo do nosso interior. Ou seja, se o meu interior está bonito, então o meu exterior estará bonito também, né? E ali a nossa comida, a nossa bebida, ainda que sejam simples, é uma expressão da nossa comunhão. Que bom é poder sentar juntos, né, com as nossas famílias, com os nossos amigos e poder celebrar a alegria da vida, que estamos todos vivos, com saúde. Isso é um privilégio muito grande, né, que às vezes a gente não sabe valorizar. Mas é até interessante falar sobre isso, porque às vezes no Natal a gente tem esse sentimento encontrado, né? Tipo, uma mistura de sentimentos. Então, por um lado, o Natal nos faz lembrar com alegria de quando nós éramos crianças, né? Ou mesmo a alegria de estarmos juntos. Mas o Natal também é um momento que nos faz lembrar dos seres queridos que já partiram, né? Então, a gente também tem que saber respeitar, sabe? O sentimento das pessoas. Então, às vezes tem uns que estão muito animados ali, né? Muito pra frente e tal, né? Mas tem outros que estão mais introspectivos, que estão um pouco mais sensíveis, né? Um tempo de pensar, de repente, numa avó, num avô que já não está mais presente, ou mesmo um pai, uma mãe. E eu não estou falando nem só de morte, sabe? Mas também, às vezes, de distância, porque nem sempre as pessoas têm condições financeiras de viajar para estar junto dos seus seres queridos numa época como o Natal. E eu falo isso por experiência própria, né? Por experiência própria. Eu no Natal não vou estar junto com a minha família, junto com vocês, minhas amigas, meus amigos, meus irmãos. Então, a gente precisa respeitar isso, sabe? Então, não é uma euforia, não é um oba-oba, um levantar poeira o Natal. É uma alegria, mas também com esse respeito, sabe? Mas é importante que o sentimento que prevaleça não seja o da tristeza, né? Porque mesmo os nossos seres queridos falecidos, a gente reza por eles, lembra deles, mas depois a gente entrega eles na mão de Deus, né? E a gente continua fazendo ali a refeição, a comida, a bebida. Não vamos deixar de valorizar quem está presente para valorizar quem está ausente. E na verdade, quem amou nunca morre, mas está sempre presente no nosso coração, né? Na nossa recordação, na nossa vida, tá bom? E claro, né, gente, pelo amor de Deus, né? Lá na hora, né, antes da meia-noite, vamos dar as nossas mãos, gente. Vamos rezar, vamos colocar o presépio ali no centro, né? Acender uma vela, né? E rezar, agradecer, uma oração espontânea mesmo, sabe? Que saia do coração, né? Quem sabe até lágrimas nos olhos para demonstrar a gratidão, o amor, o carinho. Às vezes a gente passa um ano inteiro na companhia da nossa família e a gente não sabe agradecer, não sabe dizer um muito obrigado. Às vezes a gente sempre com uma cara feia, uma cara séria. Ali vamos valorizar as pessoas, olhar nos olhos umas das outras e dizer a elas o quanto elas são importantes na nossa vida, né? Então, para que a gente vai
desperdiçar o tempo, né? Tem gente que às vezes fala, puxa vida, eu tinha a pessoa do meu lado e não soube valorizar. Então, não se arrependa por não ter vivido esse momento. Pelo contrário, aproveite o momento, vivencie, né? E penso eu que também a gente que é adulto, a gente tem uma responsabilidade em relação às crianças, né? Porque a criança ela ainda está naquele ar de esperança, de alegria e quem sabe também assim um pouco de fantasia, né? Então tem gente que fala não, não tem que dar presente não, não tem que falar de Papai Noel, sabe? Eu acho que a gente não tem que ser radical nesse ponto, sabe? É um pouco a fantasia do momento da criança, né? Não é uma mentira, nós não estamos mentindo, mas é uma vivência própria da criança. É que nem a história do coelhinho da Páscoa e coisas assim, né? Então, que a gente saiba respeitar. Eu falo porque às vezes tem uns adultos que são assim sarcásticos, né? Então, que em nada ajuda as crianças no seu processo de crescimento, né? Então, principalmente os pequenininhos, né? Então, a gente tem que saber respeitar este momento. E mas lembrar, dando o passo de quem realmente é o Papai Noel, né? Então, o Papai Noel é um nome fantasia, né? Vamos dizer assim. Na verdade, o Papai Noel é São Nicolau, né? Papa São Nicolau, que tinha o costume de dar presentes às crianças pobres, né? Porque as crianças ricas recebiam já o presente dos seus pais. Mas as crianças pobres não tinham presentes, então ele recolhia os presentes e entregava para que as crianças ficassem felizes naquela noite, né? E claro, os presentes do São Nicolau não eram carrinho, boneca, videogame, essas bicicletas, essas coisas que as crianças costumam pedir. Ou já não pedem mais, né? Porque hoje em dia parece que o que as crianças querem mesmo é celular. Ó, abre o olho, viu? Não vamos permitir que os celulares roubem a infância dos nossos filhos, hein? Roubem a infância dos nossos filhos. Então, vamos dar realmente brinquedo, deixar essas crianças suarem de tanto brincar, né? Que bom brincar essa etapa da vida de uma maior liberdade, não é mesmo? Então, estão explicando para as crianças aos pouquinhos, né? Mas não tá errado que a gente também alimente a fantasia, né? Das nossas crianças. E também é importante a gente pensar aí no Natal nas pessoas que estão sozinhas, né? Então há muitas pessoas sozinhas, há pessoas que às vezes estão hospitalizadas, há pessoas que estão nos asilos, que estão nos orfanatos, né? Que estão na rua, algumas que estão nos presídios. Então, é muito bonito pensar, e eu conheço grupos sérios que na noite do Natal fazem a caridade. O Natal delas é o Natal da caridade. Então, em vez de passar ali a meia-noite junto com a família e tal, decidem visitar os moradores de rua, levar a eles, sei lá, um frango, um pedaço de pernil, um panetone, sabe? Uma forma de estreitar laços, né? Alguns que vão celebrar com os idosos, com os órfãos, alguns que fazem comemorações nos presídios. Pode até ser que não seja exatamente à meia-noite, né? Exatamente à meia-noite. Vão um pouco antes, mas é importante essa consciência da gente não separar o Natal do nosso compromisso social, da nossa solidariedade, né, do amor fraterno. E então, quem sabe, você pode fazer parte desse grupo, né? E, gente, eu deixei para a última parte a questão da Santa Missa, né? Então, o Natal começa com a missa. Então, a missa é fundamental, fundamental, né? Nós temos diversas opções de horário de missa, né? Justamente para facilitar. Eu sei que principalmente para as mulheres
né? Que são as que preparam a comida e tal, né? Algumas comidas precisam assim de uma atenção especial para não queimar e coisas assim, né? Para não estragar e mais no hemisfério sul, que é verãozão, né? Verãozão, então se não toma cuidado, algumas comidas podem estragar. É, mas nada é desculpa para não participar da Santa Missa, gente. Nada é desculpa. E se não puder participar na véspera, pelo menos no dia do Natal, né? Então, a missa é o que dá sentido, né? Ali a gente celebrar juntos este nascimento do Senhor, né? E receber a Santa Eucaristia, né? E então a nossa ceia em casa vai ser uma extensão da missa, né? Eu falo porque às vezes tem algumas pessoas que vivem um Natal que não é o Natal católico, pelo menos, né? Não é o Natal católico, né? Mas mesmo assim, o Natal de quem é não cristão, né? Que é evangélico, é protestante, né? É pentecostal, vai na sua igreja, vai na sua igreja. Então, o católico tem que participar da Santa Missa, né? Para dar sentido e profundidade ao seu Natal. Então, considere essa possibilidade. O mais lindo seria ir com toda a família. Imagina que bênção, né? A mãe, o pai, os filhos, os irmãos, a avó, o avô. Que bênção, né? Que bênção. Mas de não ser possível, né, todo mundo ir, mas vá você, pelo menos você, vá e se fortaleça ali na sua fé, reze e leve essa presença do menino Jesus que acaba de nascer da Virgem Maria acompanhada de José para a sua casa, né? E lembre-se, a sua família não é apenas a família de sangue, a família de laços, de vínculos de sangue. Você faz parte da família espiritual da igreja, né? Então vá lá na comunidade dar um abraço de Feliz Natal, receber abraços de Feliz Natal das suas irmãs, dos seus irmãos em Cristo, né? E claro, também nós temos aí as redes sociais, né? Os Facebooks, os Instagrams, os WhatsApps da vida, onde a gente pode também estar se comunicando. Eu, particularmente, vou ficar esperando o seu contato, tá bom? No Natal. Eu que estou aqui a quilômetros de distância, né? Mas que pelo menos nessa data você possa se lembrar de mim, eu estarei me lembrando de você, né? Que a gente possa oferecer orações mútuas, né? E que você possa estar em paz nesse dia, né? Possa sentir uma alegria transbordando no seu coração, porque Deus é Emanuel, está conosco, veio para nos se solidarizar com a nossa humanidade, veio nos resgatar do poder do pecado e da morte, veio nos dar vida, veio nos dar vida, tá bom? Bom, gente, então aqui está o meu presente de Natal para vocês. Muito humilde, mas feito de coração, tá bom? Feito de coração. Então eu entrego a você esse presente quentinho, né? Um pouco essa mística, essa espiritualidade do tempo do advento, né? Para que você possa vivenciar, né, mais profundamente este tempo. Não desperdice, né? Não desperdice. O ideal teria sido que a gente falasse sobre isso antes do advento começar, né? Nós já estamos na segunda semana do advento. É, mas não me ocorreu de fazer isso antes, me ocorreu depois. Então, quem sabe o ano que vem eu faça já de uma maneira mais prévia, né? E só para lembrar, antes que você pergunte, depois do advento vem o tempo do Natal, né? A oitava do Natal, uma semana de Natal. Olha que coisa maravilhosa, né? Ei, que bênção! É a chamada oitava de Natal. Você pode distribuir Feliz Natal por onde você for. Você tem uma semana para fazer isso, tá bom? Uma semana para a gente comemorar
aí o nascimento de Jesus. Aí o tempo do Natal, ele se prolonga, né? Nós temos festas bonitas, a festa da Sagrada Família, nós temos a festa da Epifania, né? A manifestação do Senhor ao mundo. E nós temos também, encerrando o tempo do Natal, temos a festa do batismo do Senhor, que já dá início aí ao tempo comum, né? E também não quero me esquecer das nossas festas no tempo do Advento. Nós temos duas festas, né? Uma foi agora, a festa da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, dia 8 de dezembro. Festona mesmo, né? Nada de cor roxa, né? Não, cor branca, flores, hino de louvor, festa, alegria, né? É uma festa universal, celebrando este dogma, né? Da Imaculada Conceição da Virgem Maria. E a outra festa é regional, né? É regional. É de Nossa Senhora de Guadalupe, a padroeira que eu achava que era padroeira da América Latina. Mas, para minha surpresa, ela é padroeira das Américas. Também aqui nos Estados Unidos é celebrada como padroeira Nossa Senhora de Guadalupe, né? Então, aí no dia 12 de dezembro, estão celebrando a nossa mãe morena, né? A mãe que se identificou ali com os povos nativos, né? Os povos indígenas, naquele momento da chegada do Evangelho nas nossas terras, marcados também por muita violência, muita morte, né? Então Maria se revelando ali ao índiozinho Diego, São Diego, né? Então nós temos esses dois momentos muito bonitos aí dentro do tempo do Advento. Nós temos a coroa do Advento, né? Não sei se você montou aí na sua comunidade, né? Aquelas 4 velinhas que a gente vai acendendo uma em cada semana do tempo do Advento, marcando aí, né? A proximidade da chegada da luz maior, que é Jesus Cristo, né? O nosso Salvador. Temos aí a árvore de Natal, que é muito bonita também, um símbolo nosso, né? Desse tempo navidenho e que nos faz lembrar os enfeites dos países que ficam no hemisfério norte, onde neva, né? Então, aqui eu até mostrei, partilhei com vocês aí a minha alegria de ter visto a neve, né? Na semana passada. Então realmente é muito bonito, cobre todas as árvores, assim, fica muito bonito. E só que aí não tem neve, então se colocam os enfeites, né? Aqueles enfeites coloridos. E as luzes intermitentes, né? Que piscam, fazem lembrar antigamente as velas que ficavam assim, né? Para poder estar iluminando a noite escura, já que na época não tinha eletricidade. Então hoje, os nossos tempos, a gente adaptou, né? A nossa árvore de Natal ela é mais moderna, né? Por assim dizer. Mas é tudo muito bonito. O importante é que a gente não caia no consumismo, né? De ficar aí exibindo coisas, né? Lembrando que o nosso Deus é o Deus da simplicidade, né? É o Deus da discrição. Mas que isso não seja desculpa para a gente não fazer nada, né? Tem gente que fala, não vou fazer nada, cansei, sabe? Que bobeira fazer. Não, não é assim não, né? A gente tem que redescobrir, ressignificar, né? Reencontrar o sentido das coisas. Então, não caia nesse pessimismo, né? Dá um chega para lá nisso, show pessimismo, né? Show tristeza, né? Então faz parte, a gente precisa ir deixando que o espírito natalino, né? O verdadeiro, o autêntico espírito natalino encha o nosso coração, encha a nossa vida. Tá bom, gente? Falei bastante, né? Então é isso, gente. Muito obrigado, viu? Quero agradecer às pessoas que fizeram aí o pagamento, a transferência por Pix, né? Os R$ 5. Agradeço de coração, viu? Algumas pessoas me disseram que não tinham condições de fazer no momento, mas que depois iam fazer a transferência, não tem nenhum problema, tá bom?
E então é isso. É uma maneira da gente também expressar o nosso carinho, a nossa ternura, a nossa amizade. Tá bom, gente? Bom, se você gostou desse conteúdo, eu convido você a compartilhar com outras pessoas, pessoas da sua família, pessoas da sua comunidade, né, do seu grupo, da sua pastoral, do seu movimento, pessoas que de repente nem ficaram sabendo, né, que eu fiz essa live, então que você possa estar passando. Eu vou estar mandando o link, né? Você pode encontrar o link aí também. Então você manda o link para a pessoa para ela poder assistir, né? Como eu falei, o material vai continuar disponível no Instagram e no Facebook. E eu vou tentar colocar ali também no YouTube. Muitas pessoas às vezes preferem o YouTube, porque o YouTube dá para ver na televisão, né? E às vezes tem pessoas que têm dificuldade para ver no celular, a tela é pequenininha, consome muita bateria. Então preferem ali nas televisões smart, né? Tem como colocar o YouTube e eu tenho o meu canal do YouTube e aí a pessoa pode estar assistindo. E vou colocar no TikTok também. Vamos ver se assim muitas pessoas são alcançadas, né? Então, gente, vamos terminar, né? Mais uma vez nos colocando aí na presença de Deus. Vamos fazer esse silêncio interior. E vamos agradecer a Deus por essa conversa, esse bate-papo, essa palestra que você acabou de escutar. Que seja muito mais do que apenas saciar a curiosidade, que seja muito mais do que um conhecimento teórico, mas que seja assim na sua vida algo que venha é, fazer a diferença, que venha ajudar você a progredir espiritualmente, a estar com o seu coração verdadeiramente preparado para a vinda do Senhor. Vamos rezar sinceramente no nosso coração. Vem, Senhor. Maranatá. Vem depressa. Não tardes em chegar, Senhor. Nosso coração te aguarda ansiosamente, Senhor. Vem que precisamos de ti. Cumpre, Senhor, a tua promessa. Rasga o céu, Senhor, e que chova a tua justiça, que germine na terra o amor. Vamos também agradecer a Virgem Maria, que diz sim ao Senhor, para que a vontade de Deus se cumpra nela e o Espírito Santo a fecunde, para que através de Maria venha o Salvador. Vamos agradecer também a São José, esse homem justo, esse homem que Deus colocou para proteger a Jesus e a sua mãe, a Virgem Maria. Vamos colocar nas mãos de Deus o nosso Natal que se aproxima, que possa ser um tempo de graça, de reconciliação, de amor. Que as nossas mesas estejam fartas, mas que mais do que isso, o nosso coração esteja cheio da graça e do amor de Deus. Rezar também pelas nossas comunidades, nossas pastorais, nossos movimentos, pelos nossos sacerdotes, nossos diáconos. Rezar por todos aqueles que, neste tempo do Natal, estão passando por dificuldades na área da saúde, dificuldades econômicas, estão hospitalizados, estão de luto, estão nas cadeias, debaixo dos viadutos. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e nos conceda a graça de ter um Natal de conversão, um Natal de transformação, um Natal de fidelidade a Deus. Rezar também pelas nossas comunidades que vão preparar aí a celebração do Natal,
que sejam celebrações bonitas, festivas, acolhedoras, onde todos possam experimentar o amor de Deus, este Deus que vem ao nosso encontro, um Deus que não é o Deus do terror, do medo, mas o Deus do amor, da justiça, da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado, gente. Beijo no coração e Feliz Natal!